Oi, gente, tá começando mais um grande episódio do EARCcast especial Mostra Artefato, comigo, Daiane Lorenzetti. E Andréia Torminho. É isso aí, Andréia. Mais um grande episódio, esse repleto aí até de ciência, de porquês. O ambiente tem todo um... Muito, né? muito. Um ambiente muito sensorial, né? Exatamente. É isso que eu acho que é a grande pegada. Exatamente. Mas antes de mostrar esse super ambiente, que a gente vai contar tudo em detalhes na segunda parte desse episódio, vamos conhecer um pouco mais essa super profissional. Muito bem-vinda, Olívia Pena. Obrigada. Bem-vinda ao EARCcast especial Mostra Artefato. Muito obrigada, estou muito honrada em estar aqui com vocês. Nós estamos, esse ambiente lindíssimo, né? Agora, gente, antes, até que eu esqueci, antes da gente continuar, não deixem de se inscrever no EARCcast, compartilhar, dar like, inclusive nesse episódio, né, Olívia? Sim, por favor. Muito conteúdo aqui traremos. Olívia, para a gente começar, conta um pouquinho da sua história, como o design entrou ali na sua vida e isso também se linkando a essa super parceria com a Artefato Goiânia e a Andréia Torminho. Então eu sou uma apaixonada por arte, né? Desde a infância tenho um envolvimento muito apaixonado por o envolvimento que isso gera na gente, né? As emoções que são estimuladas. Então eu sempre tive um olhar muito carinhoso para as artes em geral. Fui fazer direito num dado momento da minha vida, né? Sou bacharel em direito, até descobrir que não era isso e entrar no universo do design. E aí eu me apaixonei. A faculdade de direito foi um ótimo parâmetro para eu ver que realmente era ali que eu deveria estar, né? É isso que eu nasci para fazer. Desde então, né? Desde que eu me formei designer de interiores, eu tento observar o propósito no que eu faço. Eu tento colocar propósito em tudo que eu faço. Então já tem aí 13 anos que eu estou pesquisando a forma como o ambiente nos afeta, como ele afeta a nossa disposição no dia a dia, a nossa vontade de fazer as coisas, e desde coisas mais banais, por exemplo, o ambiente pode me estimular a um trabalho que eu quero realizar, a me tornar uma pessoa que lê mais, que pratica mais atividade física. Então eu sempre procurei esse olhar exatamente de tentar ajudar as pessoas a fomentar, a estimular o que tem de melhor nelas através do espaço. Eu acredito que isso é possível. Com certeza. E hoje o seu escritório está em Rio Verde, localizado em Rio Verde, onde todos realmente uma cidade que está atraindo assim empresas atenções. E profissionais de todo o Brasil até, mas especialmente Goiânia, né? Sim, eu tenho viajado e para todo canto que eu vou, todo mundo conhece e está falando de Rio Verde, porque hoje é uma questão numérica. Nós somos um dos maiores PIBs do Brasil, né? O agronegócio fomenta muito a economia na nossa cidade, então tem realmente chamado a atenção de N negócios, né? E super empreendedora, né, Andréia? Ela tem construtora, parceria com artistas. Conta um pouquinho disso tudo pra gente. São muitas ideias, né, que a gente tenta colocar em prática. Acho que eu, assim como muitos profissionais da minha área, empreende de uma forma expansiva, né, onde a gente tenta abraçar N segmentos, né. Quando eu desenvolvi, por exemplo, essa luminária para estar aqui dentro do ambiente, foi mais uma forma de mostrar a minha visão, né. Então, além de criar todo o trabalho de design de interiores, eu tenho essa paixão pelo design de produtos, eu tenho alguns produtos que tá ali no croquis ainda, né, em fase projetual, mas é mais uma forma de trazer essa essência, né, de colocar isso dentro do espaço. Então é algo pelo qual eu tenho muito apreço. E de lucrar também, né, Olívia? Assim, porque a gente fala muito... Quiçá, né? O EARC, ele traz muito isso. A gente fala muito sobre negócios, porque no mundo criativo parece que falar de dinheiro é meio... Nossa, não, é propósito. E não, né? O propósito tem que andar junto com o lucro, né? Sim. Então, é uma forma muito bacana de você seguir com o seu propósito e mesmo assim ter vários canais ali de produtos e conseguir escalar. Eu achei super bacana. Quem sabe, né? Como se diz,
em várias coisas em fase germinal, né? Tenho vários croquis, como eu mencionei, tenho luminárias, tenho N produtos que eu venho desenhado, que eles surgem exatamente da minha demanda criativa. Quando eu estou desenvolvendo um ambiente, vem na minha ideia, tipo assim, se eu tivesse tal produto, seria interessante para esse local. Quando eu percebo que o produto não existe no mercado, eu vou lá e desenho ele. Até então, eu não tenho nada, eu tenho um cobogó que a Munó produziu, né? E agora eu tô trabalhando com essas peças. Então, digamos que eu tô muito na fase inicial disso aí que você falou. Mas eu preciso Andréia ainda galgar, né? Andréia dá sorte, então pode... Vai dar certo agora? Já deu. Agora conta um pouquinho de como foi esse link com a Andréia. De como eu a conheci e Artefato? Bom, a gente, o escritório buscou, né, parceiros à altura do padrão que os nossos clientes vinham buscando, né, cada vez mais refinado. E aí a gente chegou até a Artefato, que é uma loja belíssima, né? Eu sou apaixonada. Até muito recentemente tive a oportunidade de com a Andréia conhecer também ali o Beach and Country. Fiquei mais apaixonada ainda, né? Porque realmente é uma marca que agrega demais com os nossos projetos. E aí, através desse contato com o Artefato, conheci essa figura aqui, essa pessoa maravilhosa. É isso. Né, Andréia? Mas você está falando que foi essa demanda até dos seus clientes e tudo. De 10 anos para cá, você que o seu escritório é em Rio Verde, né, numa região sudoeste, que é do agro, é muito visível essa mudança toda de comportamento deles de 10 anos para cá. O que você acha que se deve a isso? É tão interessante você falar isso, porque eu fico viajando no tempo, né? Na época que eu me formei, as pessoas nem entendiam direito ali no interior a necessidade de se ter um profissional habilitado a fazer um projeto e dando atenção a certos detalhes, né? Era como se fosse ainda supérfluo. E é uma cultura que foi se implantando. As pessoas foram se tornando mais conscientes do benefício que isso traz para elas, né? E, consequentemente, isso foi mudando gradualmente. Então, elas começaram a realmente perceber o que favorece uma melhor experiência de vida, né? A gente começa a perceber que ter um elemento X dentro do ambiente não é só um detalhe, uma firula, como se diz popularmente. É realmente algo que agrega no dia a dia, me traz mais conforto, me traz mais qualidade de vida, né? Como, por exemplo, investir numa cadeira que tenha uma ergonomia mais bem pensada, bem idealizada. É diferente de sentar numa cadeira que é uma mera cadeira. É algo que foi feito ali com mais critério, com mais técnica. Então isso proporciona mais qualidade de vida, até mais saúde, eu ouso dizer. Mas eu acho também que é a questão de você vivenciar outras situações, como eu acho que as pessoas hoje viajam muito. Sim. Isso faz com que ela busque também aquilo que ela vivenciou fora, não? Com certeza, porque nos grandes centros as pessoas já têm um amadurecimento maior, né? Quando a gente viaja para a Europa, por exemplo, fica muito claro, né? Quando você chega na Itália, gente, tem milhares de anos que as pessoas estão pensando em design, aquilo já evoluiu por muito tempo. Então a gente meio que importa essas ideias, porque o que é bom a gente quer imitar, né? Então as pessoas estão se tornando mais conscientes, né, da experiência e como ela afeta positivamente a nossa vida e, consequentemente, começam a buscar isso para o seu dia a dia. Então, eu concordo contigo, que eu acho que as pessoas estarem viajando mais, né, e até mesmo através das redes sociais, elas acabam tendo uma melhor compreensão do que tem disponível para elas, né, e voltam um pouco a olhar para isso. Entendi. E assim, falando e voltando aqui um pouco nessa questão dos espaços sensoriais, que você trabalha muito com a neurociência, que nós sabemos, e com outras coisas também que dão essa sensação. Sim. O que você acha que dentro de um espaço seu, que é de uma residência, como é que você busca isso? Explica um pouco mais sobre essa neurociência dentro da residência, porque assim, na parte comercial... É mais óbvio, né? Já tem tempo que as pessoas estão usando ali a neuroarquitetura para angariar clientes, né? Mas no sentido residencial, veja bem, eu tenho uma matriz filosófica que nós, seres humanos, precisamos
podemos ter contato com a natureza, porque nós somos seres naturais, né? As primeiras cidades, elas datam de 6.000 anos atrás, e a raça humana ela tem evoluído há mais de 200 mil. Então, veja bem, esse corpo que habitamos, ele se desenvolveu na natureza. Então, os nossos estímulos neuronais, as nossas preferências, elas têm raiz ali na natureza, no contato com a natureza. Isso é tão profundo e, de certa forma, a gente está um pouco desconectado disso, né? A própria relação com a luz, né? Eu acho que é o maior exemplo que a gente tem de como nós somos seres naturais. Nosso corpo produz hormônios estimulado pela luz solar. Então, poxa, nós somos frutos disso, né? É importante olhar para isso, porque como nós estamos criando ambientes artificiais, se ele vai ficando tão desconexo disso, isso vai me trazer prejuízos, né? A gente, claro, todo mundo percebe que a sociedade está criando e vivenciando várias doenças, né, que tem fundamento nesse critério. Então, esse é o meu primeiro ponto de observação, né? O contato com a natureza. Então, o que tem na natureza? Então, se você olhar aqui o meu ambiente, ele é um ambiente que, apesar de não ter nenhuma plantinha, porque quando a gente fala esse conceito, né, biofilia, todo mundo já pensa em vasos de planta. Não, não é por aí. Existe mais de 20 critérios que a gente pode utilizar dentro do espaço que se refere a esse contato com a natureza e com a biofilia. Então, apesar do meu ambiente não ter nenhuma plantinha viva aqui dentro, porque eu não possuo janelas, eu não possuo luz natural, elas sofreriam aqui dentro, e isso também não é bom para as pessoas, né? A planta sofrendo, a né? gente tem que tirar o que o espaço pode ser possível. Isso, exatamente. E não forçar que seja de outra forma. Exato. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou lá investigar na natureza como que é o comportamento, porque o nosso cérebro, ele funciona também com o mimetismo. A gente interpreta aquilo que é representado como se fosse real. É simples entender o que eu tô falando, porque se você colocar um óculos de realidade virtual e tiver em uma montanha russa, você sente frio na barriga. Vocês já tiveram essa experiência? Passa mal. Sim. Nunca mais entrei num desse. De uma força 3G. No parque da 3G. Não é? Você percebe, é incrível. E não, é real. O nosso cérebro mimetiza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar na natureza o que ela tem ali e como aquilo influencia a nossa produção hormonal, o nosso comportamento, e replicar isso dentro do ambiente. Então, o meu ambiente, apesar de não ser verde e etc., né? Na verdade, ele tem cores muito sóbrias, ele é 100% a natureza. Para todo lado que você olha, você consegue perceber esse movimento da organicidade, né? O movimento, a fluidez. Então, tudo isso é no sentido de inspirar as pessoas, inspirar elas a serem mais felizes dentro do espaço, a se sentirem mais pertencentes, né? Então, é meu grande foco, minha grande inspiração. Olivia, o que você viu assim, desses últimos... Você me falou de 10 ou 15 anos de carreira já, né? São 13 anos. 13 anos de carreira. O que você vê que mais mudou, né? Porque eu vejo a neuroarquitetura, né, aplicada nos seus projetos, mas o que você acha que foi fundamental para essa evolução? Olha, a neuroarquitetura, ela trouxe algo muito bacana para nós, porque a arquitetura e o design em si, ele vinha sendo analisado dentro do campo de pesquisa cognitiva, né? Você observa o comportamento das pessoas e, consequentemente, você utiliza aquilo como recurso, como justificativa. Hoje, com a neurociência, existe pesquisa até mesmo laboratorial, coisa mais científica mesmo, o que fez isso agilizar de uma forma muito rápida. Então, hoje, não existe mais achismo, né? A gente consegue comprovação científica do benefício que um determinado elemento, que uma determinada cor traz. Então, isso fez o nosso campo evoluir muito rápido. Hoje, os profissionais, eles têm essas informações que são benéficas, que representam saúde na vida dos nossos clientes. Então, isso minimiza a possibilidade de erro. Imagina antigamente as pessoas, por exemplo, usar a cor vermelho dentro de quarto, né? Hoje, você praticamente não vê isso mais. Na época que eu me formei, eu ainda via. Tinha gente que usava mobiliário vermelho. Hoje já está estabelecido que é estimulante e que não é desejável para um ambiente de repouso. Então, é um exemplo de como a informação, ela vem contribuir para a qualidade de vida, né? E a tecnologia também, né? Assim, hoje com realidade virtual, por exemplo, você consegue despertar todo esse sentimento. E quando você vai apresentar os seus projetos, você faz essa defesa, você inclui isso,
ou não? É o cliente que vai perceber, ou não? Só na hora de justificar, Você está entendendo? Sim, sim. Você falou uma coisa muito interessante. De um tempo para cá, né, com o amadurecimento profissional, o tempo de experiência do escritório, a gente minimizou drasticamente as alterações nos projetos. Bacana. Por quê? Porque a gente tem razão, a gente tem justificativa, a gente tem motivo para fazer o que a gente faz. Então, a primeira coisa, né, a neuroarquitetura ajudou a fazer um briefing incrível. A gente consegue fazer para as pessoas perguntas-chave, a gente consegue adentrar ali na psicologia daquele ser que está na sua frente. O que é que te move? O que te inspira? Consegue depois, né, catalogando isso, entregar exatamente aquilo que complementa o que ela sente. Então, eu te digo assim, que a gente aumentou para 95% a quantidade de projetos nossos, que o cliente bate o olho e ele fala assim, isso aqui é para mim, isso aqui é meu. O briefing seu é todo feito na neuroarquitetura. Olha, sim, que coisa maravilhosa isso. Meu briefing foi feito durante a minha pós-graduação e a gente depois vem evoluindo. Então, ela é muito particular para cada pessoa, né? Para cada família e tudo mais, ela vai alterar, apesar de algumas coisas que são o norte, né? É porque a mente humana, ela é mapeável, né? Tipo assim, por mais complexos que nós sejamos, existem padrões. Então, por exemplo, uma coisa que a neuroarquitetura olha é para os arquétipos, né? Que existem lá 14 ou 15, agora eu não estou certa. Mas existem 14 ou 15 arquétipos que são as principais personalidades que a gente acaba utilizando ao lidar com o mundo, né? As personas que a gente encena aqui no dia a dia, né? Então, um dos recursos que a gente usa é identificar qual que é o arquétipo daquela pessoa e aí, consequentemente, isso já nicha, isso já dá ali um direcionamento, entendeu? É o que a gente estava conversando nos bastidores de nichar, subnichar. Vai num grau de detalhamento, de profundidade que o projeto fica cada vez mais assertivo, né? Mas assim, isso deve ser um pouco complexo porque dentro de uma residência são vários, né? E aí você tem que fazer um tipo de uma fusão ali entre todos, porque você não está trabalhando somente com um, né? Isso, é um equilíbrio, né? Tem que ter um jogo de cintura, com certeza. Entrevistar até o pet. A gente pergunta sobre pet demais. Mas assim, geralmente a gente consegue achar um ponto de equilíbrio, né? E um fator importante é que geralmente os pais estão sempre muito afim do desenvolvimento dos filhos, né? Então é fácil a gente conseguir acertar nesse sentido, porque a gente sempre pergunta, por exemplo, existem algumas perguntas como quais são as atividades que você gostaria que seus filhos fizessem, né? Então a gente consegue até mesmo focar nisso. Olha, então se ela quer que a família tenha mais momentos juntos, que o filho não fique tão focado ali no ambiente do quarto. Vamos criar um ambiente aqui bem agradável para a família toda reunida. Então é fácil acertar porque a gente entrega aquela dor, né? A gente pergunta e depois entrega. Muito bom isso. Muito gostoso. E é um aprofundamento até na parte psicológica mesmo. E você entra muito dentro da família, né? Sim. Isso tem variações também conforme esteja vivendo aquela família naquele momento? Ela pode mudar daquele momento para daí a 2, 3 anos? Demais, muito mesmo. Como eu te disse, tem 13 anos que eu estudo, assim, inúmeras áreas, né, inúmeras culturas. Que não é só a neurociência. Não só a neurociência, eu estudo culturas que estão olhando para isso, né, que estão exatamente com esse foco. Tantos anos, né, a gente vai estudar aí manuscritos que datam de 4.000 anos atrás, que era o ser humano exatamente olhando com critérios sobre o que é viver com qualidade, né? E um dos fatores que eu acho muito interessante é exatamente essa mutabilidade, essa é uma constância, é uma evolução que de fato acontece. A Andréia de hoje não é a mesma Andréia de daqui a 1 ano, ou que foi há 2 anos atrás. Então é importante entender nesse movimento e o ambiente deve sim acompanhar isso. Então ele sempre precisa de ser um pouco remanejado e visto assim no caso? Sim. E não significa, eu gosto muito de levantar essa bandeira, não significa, gente, eu não sou essa profissional que defende a reforma a cada 5 anos. Sim. Não é sobre isso. Não é sobre ir lá e quebrar tudo, e quebra o
mas uma repaginação, né? Gente, é sobre decoração, é sobre disposição das coisas dentro do espaço. É tão interessante, eu gosto tanto de citar um caso de uma cliente que ela queria consumir menos delivery, né? Ela entrou naquele ciclo de tipo assim, pela facilidade, minha família tá comendo muito delivery, isso cai a qualidade de saúde mesmo, né? Eu acho que eu fico sempre voltando nesse assunto da saúde, porque no final das contas é sobre a gente se sentir bem, né? Então a gente foi lá e fez uma cozinha para ela muito funcional, tudo à mão, tudo muito prático. O tempero à vista. Isso dá gosto, né? Isso faz eu querer ir lá e pôr a mão na massa, tudo prático e tudo mais. E o feedback que a gente recebe é que realmente isso acontece. Então, hoje, a demanda dessa pessoa é essa. E a gente foi lá e supriu, ótimo, maravilhoso. Daqui a um tempo, qual é a próxima? Na próxima, eu posso estar querendo mudar o meu plano de carreira. Eu não quero mais exercer essa profissão. Então, tipo assim... Eu vou precisar de um espaço para fazer uma outra função aqui dentro de casa. Eu fiz essa repaginação no momento da minha vida. Eu olhei para a casa que eu era apaixonada. Isso não tem mais nada a ver comigo. Agora eu sou outra mulher, mas é muito assim. Tem muito Ou os isso, filhos saem para estudar fora, alguma coisa, aí fica o casal só, é um outro esquema. Então, até o mobiliário que seja flexível também, modular e que ele seja versátil, isso hoje a gente vê o tanto que as pessoas procuram. Sim. É até bacana pegando nesse gancho, porque esse primeiro bloco realmente é, assim, em comemoração aos 20 anos de Artefato, né? Você que faz inúmeras pesquisas, realmente aprofunda em tudo. Por que a escolha da Artefato? Quais as principais características? O que te fez realmente assim, ter essa parceria tão forte para você estar participando hoje da primeira mostra da Artefato? Bom, fácil se apaixonar pela Artefato, né? Eu acho que ela entrega tudo. Ai, que delícia. Design, qualidade, né? Que como eu e a Andrea mesmo conversávamos, é o básico, né? É o básico que a gente precisa de ter. E esse cuidado, né? Com a arte, com a ergonomia. Então, eu acho que eu falei, ela entrega tudo, né? Eu acho os móveis belíssimos, muito confortáveis, tem toda uma questão de qualidade que é ímpar, né? Tenho o maior orgulho quando os meus clientes, né, topam, porque eu sei que eles vão ter uma ótima experiência com os produtos da Artefato. E a parte sensorial, o que você mais sente aqui que seja pegada? Bom, o design, né? Essa mesa mesmo aqui que nós estamos sentados, eu sou apaixonada por esse produto. Você é muito ligado, né? com o design mesmo. Sim, ela é maravilhosa. Ela é exatamente assim uma escultura. Ela é uma escultura, né? Então isso entrega qualidade de vida, né? Você ter uma casa bela, né? Então eu acho que é sobre isso. Bacana, demais, super muito bate-papo, né? Muito. Só que a gente muito gostoso. Isso, continuamos. Continuamos, porque agora a gente vai para a segunda parte, onde ela vai contar tudo sobre o espaço dela. Esse espaço belíssimo. Isso aí. Fiquem aí. Até a próxima.